E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, eu vou falar um pouco sobre, como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, sobre o senso comum. Sim, gente, o senso comum, que é aquele conhecimento básico, aquele conhecimento popular. Só que hoje eu vou falar sobre o senso comum nas redações do Enem, tá bom? Muitas vezes os nossos professores, eu não sei se para vocês também, mas quando a gente está ali na faixa dos 120, 80 na competência 2, principalmente, ou na 3, é porque os nossos argumentos não estão passando do senso comum. A gente não está demonstrando autoria nos nossos textos, tá bom? Então eu vou explicar para vocês como é o senso comum nas redações e como nós podemos evitá-lo. Pessoal, o senso comum é aquelas ideias prontas, aqueles argumentos, né, aquelas frases batidas que todo mundo já sabe e que muitas vezes vem até de uma tradição, entendeu? De uma crendice popular, mas eu não vou entrar nesse negócio de crença e religião, entendeu? Mas vamos colocar assim, o Brasil é um país deficitário no setor educacional. Gente, todo mundo sabe que o Brasil passa por problemas em relação à educação, né? Isso não é novidade por ninguém. No Brasil há muitos corruptos. Poxa, sério? Isso é o senso comum. Muitas vezes algumas frases que nós colocamos e não explicamos ou então não mostramos os porquês daquela afirmação, muitas vezes ficam apenas limitadas ao senso comum, ao conhecimento popular. E não é isso que o exame, na verdade, que a redação do exame pede. Eu ia falar com os professores, né? Na verdade, os professores devem corrigir o aluno, né, para que ele não cometa mais esse tipo de erro, o que é muito comum. Em se tratando de Enem, nós vamos ter que ter uma abordagem um pouco mais específica em relação ao foco temático. Então, se o tema for, por exemplo, a corrupção no Brasil, existe a corrupção política, existe a corrupção, existe a corrupção que nós chamamos do jeitinho brasileiro, né, de fazer as coisas, enfim, a corrupção diária. Mas para o Enem, nós temos que mostrar o porquê das coisas, o porquê dos argumentos e o porquê, meio que comprovar aquilo que se tem como uma verdade inquestionável, mas que não é tão comprovado, não é tão debatido assim. Então, quando a gente falar de corrupção, por exemplo, não adianta só dizer que no Brasil há corrupção, que no Brasil as pessoas cometem corrupção não somente no âmbito político. Sério, isso daí todo mundo sabe, mas a gente tem que explicar o porquê das coisas, o motivo disso ainda persistir na nossa sociedade e tudo mais. Então é isso que a redação do Enem pede de você, essa a fuga do senso comum. Isso é não ficar limitado ao senso comum, entendeu? Porque muitas vezes alguma ideia, algum pensamento, ele pode ser realmente universal. Gente, não existem centenas de milhares de argumentos para alguma coisa, entendeu? Tanto é que nas nossas redações nós culpamos o quê? O governo e a sociedade. E a gente sabe que para a maioria dos problemas eles realmente têm culpa. Isso é conhecimento popular, isso é senso comum. Mas a partir do momento em que você explica, que você detalha, que você mostra o porquê daquela sua afirmação, aí sim você vai estar demonstrando autoria, você vai estar demonstrando independência de pensamento. Ah, Gustavo, mas várias outras pessoas, vários outros alunos também têm o mesmo pensamento, escrevem muitas vezes as mesmas coisas nas redações. E daí não fica isso daí não é senso comum? Não, gente. Você não é obrigado a ter um argumento próprio, novo, inédito ali não, tá bom? Outros alunos podem pensar como você, mas isso não vai desmerecer a sua nota. O que o corretor quer de você é que você explique, por meio de argumentos e repertórios, aquela sua afirmação, que você saia do senso comum mostrando o porquê daqui. E Gustavo, me ajuda, meu Deus do céu, como eu faço para sair desse senso comum? Como eu faço para não ficar limitado ao senso comum? Atenção que senso comum não é ficar limitado aos textos motivadores, tá bom? É meio que... Porque os textos motivadores, querendo ou não, eles trazem algumas informações novas, a não ser que vocês saibam tudo ali que está escrito nos 4, por exemplo, textos motivadores. Eu acredito que não, entendeu? Geralmente, quando um aluno fica limitado, repertório e argumentação aos textos motivadores, geralmente ele gira ali em torno dos 160, 120 na competência 2, na competência 3, mas quando o aluno baseia o texto todo no senso comum, aí a nota realmente vai para 120, vai para 80 e não tem nem o que justificar. Mas como eu faço para sair disso, Gustavo? Como eu faço para não ficar limitado ao senso comum, melhorar os meus argumentos, o meu ponto de vista? Gente, você coloca a sua frase, e essa sua frase, essa sua ideia, essa sua teoria,
pode ser que ela seja de conhecimento universal. Olha aqui, eu vou falar pra vocês. Tema: a violência contra a mulher no Brasil. Tema polêmico, mas que já caiu na redação do Enem. Se você colocar que a mulher é violentada, que a mulher é abusada, que a mulher é tudo mais, gente, isso daí é um senso comum. Eu acredito que a maioria das pessoas sabem que as mulheres sofrem com violência, muito violência, entendeu? Então, você explicar os porquês de ela sofrer essa violência, você pode culpar a sociedade machista, você pode culpar a fiscalização de leis, você pode culpar o medo também por parte de algumas ameaças e tudo mais. E aí você vai construindo os seus argumentos, o seu ponto de vista, você vai colocando repertórios para realmente comprovar que aquele seu ponto de vista, que a mulher sofre violência por isso e por aquilo. E tudo isso vai demonstrar autoria, tudo isso vai fugir do senso comum, entendeu? Outro exemplo, tô falando de obesidade no Brasil. E aí eu falo que um dos problemas em relação à obesidade, que contribui para a obesidade, é a falta de uma educação alimentar e a questão mesmo do estilo de vida, da falta de prática de exercícios, o fato de o indivíduo não querer ir ao médico e tudo mais. E tipo, todas essas coisas, todas essas afirmações parecem ser básicas, entendeu? Se você perguntar para alguém o porquê que a obesidade no Brasil tende a crescer, a pessoa vai dizer: ah, deve ser pelo estilo de vida, deve ser pela alimentação e tudo mais. E aí você percebe que aquilo ali é um senso comum, entendeu? Mas aí quando você vai explicar o porquê que a maioria das pessoas tem hábitos alimentares ruins, porque a maioria das pessoas não querem ir ao médico, porque a maioria das pessoas tem vergonha, aí você fala da questão da violência, você fala da questão do autocontrole e tudo mais, aí você vai embasando seus argumentos. Ah, Gustavo, mas isso daí eu faço nas minhas redações, nossa, parabéns. Se você faz isso, você está no caminho certo. Mas muitas pessoas não fazem isso não. É por isso que tem lá as tabelinhas das notas do Enem, da porcentagem de pessoas que tiram nota X, X e X. Até os 900, você imagina que a pessoa possa ter ali tirado 160 para cima na competência 2. Mas abaixo disso, pode ser que essa pessoa tenha sido muito prejudicada na competência 2, e que é a maioria dos estudantes. Porque a maioria dos estudantes colocam as mesmas coisas em outras palavras. Entendeu? Coloca o senso comum, conhecimento popular em outras palavras. Palavras bonitas, que você pensa que está ali fazendo um senhor argumento, uma senhora argumentação, mas na verdade não, porque o seu professor é mestre da língua portuguesa, o seu professor conhece as palavras, o seu professor sabe o que são frases sinônimas, entendeu? E ele com certeza vai tirar pontos. E aí é disso que a gente tem que fugir. Ah, Gustavo, mas em relação à autoria, que eu tenho muita dúvida, como é que a gente faz para tirar os 200 pontos na competência 3? Pessoal, a autoria, você basicamente, com propriedade, tem que explicar o seu ponto de vista, detalhar o seu ponto de vista com argumentos próprios. E quando eu digo próprios, eu não quero dizer que nenhum outro aluno poderá, por acaso, colocar o mesmo ponto de vista que o seu. Isso não existe. Se você parar para ler a maioria das redações do Enem, eu já falei, culpa do governo, culpa de falta de investimento, culpa da sociedade, culpa da falta de educação. Beleza. Mas quando a gente justifica, olha as palavras, justificativa, quando a gente mostra causas e consequências, quando a gente mostra exemplos que servem para justificar aquele nosso ponto de vista, nós estamos demonstrando autoria de pensamento. Estamos falando, ó, corretor, isso acontece. Ele disse, beleza, eu sei que isso acontece, senso comum. Mas, corretor, isso acontece por isso. Isso acontece por isso também. Isso traz essa consequência. E eu vou te mostrar essa consequência por meio desse exemplo. Aí você pega e diz que realmente aquilo é uma verdade. Então, quando você faz esse sistema, desde que ele tenha coerência, muito provável que você vai tirar a nota máxima na competência 3, em se tratando de autoria, tá? Existem outros fatores, como eu já expliquei aqui no canal, mas não vem ao caso agora. Então, gente, como eu já tô tomando muito sol na cara, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido como nós podemos fugir do senso comum e como nós podemos demonstrar autoria por meio da exploração de algumas afirmações que
são populares, que muitas pessoas conhecem. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos também ficarem atentos a essas dicas. E muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.